Bora lá então resolver a questão de número 14 do vestibular da Unicentro de 2020, que diz o seguinte: Guarapuava tem um espaço que promove ainda mais o acesso à cultura, o Teatro Municipal. Considere que os amigos X, Y e Z foram juntos ao Teatro Municipal de Guarapuava para assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná e se sentaram lado a lado. Quem se sentou à esquerda disse: X está sentado no meio. Quem se sentou no meio disse: Eu sou Y. Quem se sentou à direita disse: Z está sentado no meio. Como X sempre fala a verdade, Y às vezes fala a verdade e Z nunca fala a verdade, pode-se concluir que a ordem da esquerda para a direita, na qual os amigos se sentaram, foi D. Então, pessoal, o que nós sabemos aqui, né? Voltando ali pelo final do exercício. Nós sabemos que o X, ele sempre fala a verdade, né? E nós sabemos que o Z, ele sempre mente, né? E nós sabemos que o Y às vezes fala a verdade. Então, ou ele está dizendo a verdade, ou ele está mentindo. Nós temos as duas hipóteses, certo? Então, o que nós sabemos? Nós temos 3 posições para alocar esses elementos, que são o x, y e z. Nós temos aqui a esquerda, o meio e a direita. Então, se eu subdividir aqui para analisar essas premissas que a gente tem, deixa eu fazer uma tabelinha aqui. Nós temos 3 informações. Nós temos o seguinte, então. Ela parece confusa, mas ela é tranquila na realidade. Então, ó, quem se sentou à esquerda, na primeira coluna aqui, disse X está sentado no meio. Então, o que eu posso dizer aqui? Que vamos supor que seja o Y que esteja aqui. Às vezes ele fala a verdade, né? Pode ser que o X esteja no meio, então, ou pode ser que o X esteja à direita. Nesse caso aqui, quem se sentou à esquerda disse que X está no meio, então X não pode estar à esquerda, porque como o X ele só diz a verdade, então ele não diria que estaria em outra posição. Então eu já sei que o X está no meio ou ele está na direita, certo? Então só voltando, porque se X estivesse na esquerda, ele então estaria falando a verdade, ele estaria dizendo que X está à esquerda, né? Eu estou aqui, no caso X. Na próxima premissa nós temos assim, ó, quem se sentou no meio disse, eu sou Y. E aqui a gente não pode concluir nada com base nisso, né? Porque se quem está sentado no meio disse eu sou Y, pode ser que ele esteja falando a verdade, mas pode ser que ele esteja mentindo também, né? Porque o Y às vezes fala a verdade, então ou ele está falando a verdade ou ele está mentindo, ok? Aí vamos lá. Quem se sentou à direita disse, então a direita disse, Z está sentado no meio. Né? Se eu considerar, então, que Z está sentado no meio, certo? E eu considerar que quem se sentou à direita, agora o X pode só estar no meio ou à direita, e eu considerar que seja o X, isso aqui vai fazer sentido, porque olha aqui, quem se sentou à direita disse, Z está no meio. Se quem se sentou à direita for X e X sempre fala a verdade, então X de fato está na direita e Z de fato está aqui ao meio, porque o X sempre fala a verdade, ok? E consequentemente o Y aqui, né, quem se sentou no meio disse eu sou Y, mas não necessariamente que o Y sempre fala a verdade, então o Y poderia estar mentindo, né? Então, o que eu posso ter aqui? Na primeira posição me resta Y, ou seja, a alternativa que contempla essa posição Y, depois Z e depois X é exatamente a letra A. Ok? Um exercício de lógica aí que você vai ter que analisar com tranquilidade, mas que esses desenhos aí dessas tabelinhas vão te ajudar bastante. Beleza? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.